Você já foi chamado de intenso demais? Já ouviu que você sente demais, pensa demais, ama demais, se importa demais? E provavelmente já se perguntou o que há de errado com você. Eu vou te contar exatamente o que há de errado com você. Nada. Absolutamente nada. O que você carrega não é um defeito. É um dom que a neurociência acaba de confirmar e que Carl Jung mapeou há mais de 100 anos. E nos próximos minutos eu vou provar isso de uma forma que vai mudar completamente como você se vê. Em setembro de 2024, o Dr. Bruno Guedes, diretor do Centro de Inteligência Emocional da USP, apareceu no laboratório da mente e revelou algo que milhões de almas intensas precisavam desesperadamente ouvir. Ele disse que a intensidade emocional não é um problema a ser resolvido. É uma capacidade a ser compreendida, abraçada. Dr. Guedes desenvolveu uma ferramenta chamada escala de sentimentos, que mostra como pessoas intensas operam em quadrantes emocionais que a maioria nem sequer consegue imaginar. Alto nível de energia, alta intensidade de sensação. Seja prazer ou desconforto, a pessoa intensa sente tudo amplificado, como se o mundo fosse um palco gigante onde suas emoções são as protagonistas. Mas aqui está o que Dr. Guedes não disse naquele episódio. E o que eu vou revelar agora, Jung já sabia disso. Não em 2024, em 1921. No livro Tipos Psicológicos, Jung descreveu um tipo específico de pessoa que ele chamou de observador profundo. Esse tipo, segundo Jung, está fadado a ser mal compreendido, porque ele percebe o mundo de uma forma que a maioria não consegue sequer imaginar. É como se ele enxergasse as cores que os outros não veem, ouvisse a música que os outros não escutam. Calma, porque o que vem agora é ainda mais perturbador. A neurociência descobriu que existe uma estrutura no cérebro chamada ínsula. A ínsula é responsável pela interocepção, a capacidade de sentir seu próprio corpo, sentir as batidas do coração, sentir o nó no estômago, sentir quando algo está errado antes mesmo de saber o que é. Estudos de neuroimagem publicados em 2024 mostram que pessoas altamente sensíveis têm a ínsula significativamente mais ativa que a média. Não um pouco mais ativa, significativamente mais ativa. É como se a ínsula fosse um radar supersensível, captando informações que escapam à maioria das pessoas. Isso significa que quando você entra em uma sala e sente a tensão antes de qualquer um falar, não é paranoia. É neurologia. Quando você olha para alguém e sabe que algo está errado mesmo que a pessoa esteja sorrindo, não é intuição mística. É a sua ínsula hiperativa processando milhares de sinais que o cérebro comum simplesmente ignora. Mas tem mais. A amígdala, a parte do cérebro responsável pelo processamento emocional e pela resposta de luta ou fuga. Em pessoas intensas, a amígdala também opera de forma diferente. Ela é mais responsiva, mais rápida, mais sensível. O que significa que você não está exagerando quando diz que algo te afetou profundamente. Seu cérebro literalmente processa aquela experiência de forma mais intensa do que o cérebro de quem te chamou de dramático. Guarda essa informação. Ela vai fazer sentido daqui a pouco. Jung escreveu algo em seus trabalhos que passou despercebido por quase todo mundo. Ele disse que a sensibilidade extrema não é uma fraqueza. É uma forma diferente de consciência. Uma consciência que percebe as camadas mais profundas da realidade. As camadas que a maioria das pessoas simplesmente não tem acesso. É como se você enxergasse o mundo em 4D, enquanto os outros estão presos ao 2D. Pense nisso.
Você provavelmente já passou a vida inteira tentando se encaixar, tentando diminuir sua intensidade, tentando falar menos, sentir menos, se importar menos, e provavelmente notou que quanto mais você tenta se diminuir, mais infeliz você fica. Isso não é coincidência, é neurologia. Seu cérebro foi construído para operar em alta intensidade. Quando você tenta operar em baixa, você entra em conflito com sua própria biologia. Agora vem a parte que ninguém fala. E a razão pela qual você provavelmente foi rejeitado tantas vezes. Quando uma pessoa intensa entra em um ambiente, algo acontece no cérebro das pessoas ao redor. A presença intensa ativa a amígdala das outras pessoas. Não porque você está fazendo algo errado, mas porque sua frequência energética é diferente, mais alta, mais densa. E o cérebro humano é programado para reagir a diferenças. Estudos de neuroimagem publicados em 2024 no Caderno de Neurociência mostram que o cérebro humano processa pessoas diferentes com maior ativação na amígdala. Isso significa que quando alguém te acha intenso demais, não é necessariamente porque você está fazendo algo errado. É porque o cérebro daquela pessoa está registrando sua diferença. E a diferença, para o cérebro primitivo, pode parecer ameaça. Jung chamou isso de projeção da sombra. Quando alguém rejeita sua intensidade, muitas vezes aquela pessoa está rejeitando algo que existe dentro dela mesma, algo que ela reprimiu, algo que ela não tem coragem de acessar. Você, com sua presença intensa, involuntariamente ativa a sombra reprimida dos outros. E em vez de confrontar a própria sombra, é mais fácil te rotular de intenso demais. Lembra quando eu disse para guardar a informação sobre a amígdala? Aqui está a conexão. A pesquisa mostra que pessoas intensas têm conectividade neural diferente, especificamente a conexão entre a amígdala e uma área chamada PAG. A substância cinzenta periaquedutal é mais fraca em pessoas altamente sensíveis. A PAG é responsável por modular respostas de ansiedade. Quando essa conexão é mais fraca, significa que a pessoa sente as emoções com mais intensidade e tem menos capacidade automática de amortecê-las. Isso não é um defeito, é uma configuração diferente. Uma configuração que permite sentir mais, perceber mais, conectar mais profundamente. Mas também uma configuração que vem com um preço. O preço de viver em um mundo que foi construído para pessoas de intensidade média. Jung entendeu isso 100 anos antes da neurociência confirmar. Ele escreveu que o observador profundo vive em um mundo próprio. Um mundo de percepções sutis e conexões profundas que a maioria simplesmente não consegue ver. E por causa disso, esse tipo de pessoa frequentemente se sente alienado, incompreendido, como se falasse uma língua que ninguém mais entende. Mas aqui está o que Jung também disse, e isso é crucial. Ele disse que essa mesma sensibilidade que causa sofrimento é a fonte de dons extraordinários. A capacidade de perceber o que outros não percebem, de sentir o que outros não sentem, de acessar profundidades que outros nem sabem que existem. Em setembro de 2024, quando o Dr. Bruno Guedes explicou no Laboratório da Mente que não devemos rotular emoções como boas ou ruins, ele estava ecoando algo que Jung escreveu há um século. Jung disse que a intensidade emocional não é algo a ser curado, é algo a ser integrado, canalizado, direcionado. Pense no que isso significa para você. Você provavelmente passou anos tentando se curar da sua intensidade, tentando ser menos, mais leve, mais fácil, e provavelmente fracassou repetidamente. Não porque você é fraco, mas porque você estava tentando curar algo que não é uma doença. Estava tentando consertar algo que não está quebrado.
A neurociência confirma. Atenção, almas intensas. O estudo de 2025, publicado no Caderno de Neurociência e Comportamento Humano, revelou algo incrível. Pessoas com essa força interior, que aprendem a navegar por suas emoções, não perdem a sua essência. Elas aprendem a direcioná-la. E essas pessoas relatam uma satisfação com a vida maior do que a média da população. Leia de novo. Maior satisfação com a vida. Não apesar da força interior, mas por causa dela. Isso vai de encontro a tudo que você provavelmente ouviu a vida inteira. Relaxe, Juliana. Se acalme, Gustavo. Deixa pra lá, Luísa. E você provavelmente tentou. E provavelmente não funcionou. Porque você não foi feito para deixar pra lá. Você foi feito para sentir profundamente, processar intensamente e transformar essas experiências em algo significativo. Carl Jung chamou esse processo de individuação, o caminho de se tornar quem você realmente é. E para almas intensas, a individuação não significa se tornar menos intenso. Significa se tornar consciente da sua força interior, dono dela, capaz de usá-la como ferramenta em vez de ser escravo dela. Agora vem a parte prática. O que você faz com essa informação? O Dr. Bruno Guedes ensinou no Laboratório da Mente uma técnica chamada distanciamento. Quando você está no meio de uma experiência emocional intensa, você mentalmente dá um passo atrás, não para suprimir a emoção, mas para observá-la, para entender o que ela está tentando te dizer. Carl Jung chamava isso de função transcendente, a capacidade de observar seus próprios estados internos, sem ser completamente dominado por eles. Aqui está o protocolo que combina Carl Jung e Andrew Huberman. Primeiro, quando você sentir a intensidade subindo, não tente pará-la. Observe. Pergunte a si mesmo onde no corpo você está sentindo isso. Isso ativa a ínsula de forma consciente, em vez de ser dominado pela sensação de Cohen. Você se torna observador dela. Segundo, identifique o que Carl Jung chamaria de complexo ativado. Pergunte a si mesmo quando foi a primeira vez que você sentiu algo parecido. Muitas vezes, a intensidade presente está conectada a uma experiência do passado. Identificar essa conexão já diminui parte da carga. Terceiro, use o que Andrew Huberman chama de suspiro fisiológico. 2 inspirações, curtas pelo nariz, seguidas de uma expiração longa pela boca. Isso ativa o sistema nervoso parasimpático e ajuda a regular a intensidade, sem suprimi-la. Quarto, escreva. Carl Jung acreditava profundamente no poder de externalizar os conteúdos internos. Quando você coloca no papel o que está sentindo, você tira a emoção do circuito fechado da mente e a transforma em algo que pode ser analisado. Isso não elimina a intensidade, mas permite que você trabalhe com ela, em vez de ser trabalhado por ela. Este é o ponto onde a maioria das pessoas para. Mas eu vou além. Existe algo que nem Carl Jung nem Andrew Huberman explicaram diretamente, mas que a síntese dos dois revela. A força interior que você carrega não é apenas uma característica pessoal, é uma função. Você foi construído para perceber o que outros não percebem, para sentir o que outros não sentem, para captar as nuances, as sutilezas, as camadas mais profundas da experiência humana. Isso significa que você tem uma responsabilidade, não de se diminuir para caber no mundo, mas de encontrar os espaços onde sua intensidade é necessária, os relacionamentos onde ela é valorizada, os trabalhos onde ela é útil,
as missões onde ela é essencial. Pense nos maiores artistas da história, nos maiores pensadores, nos maiores inovadores. Quase todos eram considerados intensos demais para seu tempo. Quase todos foram mal compreendidos. Quase todos sofreram por causa da sua sensibilidade. E quase todos canalizaram essa mesma sensibilidade em obras que transformaram o mundo. Carl Jung sofreu. Freud o chamou de místico e o rejeitou. A comunidade científica o ridicularizou. Ele passou por uma crise psicológica profunda, que ele mesmo descreveu como um confronto com o inconsciente. Mas foi exatamente essa intensidade, essa capacidade de mergulhar nas profundezas, que permitiu a ele mapear a psique humana de formas que ainda estamos descobrindo 100 anos depois. Você não está doente. Você não precisa de conserto. Você precisa de compreensão de si mesmo, do que você carrega e do porquê você carrega. Se você sentiu algo ao ouvir essas palavras, o YouTube tem aquele coração dourado ali embaixo, o Super Thanks, quando uma alma intensa reconhece outra alma intensa através desse gesto. Algo acontece. Não é apenas apoio financeiro, é um sinal. Uma confirmação de que você não está sozinho nessa experiência. De que existem outros que sentem o que você sente, que percebem o que você percebe, que carregam o que você carrega. Cada Super Thanks fortalece essa rede invisível de pessoas que ousam sentir profundamente em um mundo que insiste em superficialidade. Agora, vou te dar as últimas peças do quebra-cabeça. A pesquisa de 2024 sobre o cérebro altamente sensível mostrou algo crucial. Pessoas intensas não têm apenas regiões cerebrais mais ativas. Elas têm conectividade diferente entre regiões. Especificamente, maior conectividade nas redes de atenção ventral, atenção dorsal e rede límbica. O que isso significa na prática? Significa que seu cérebro faz conexões que outros cérebros não fazem. Vê padrões que outros não veem. Processa informação de forma mais integrada. Isso explica por que você frequentemente sabe de coisas que não deveria saber. Por que você percebe dinâmicas que outros ignoram. Por que você conecta pontos que para outros parecem não ter relação. Carl Jung chamava isso de função intuitiva. A capacidade de perceber possibilidades, conexões e significados que não estão na superfície. E ele disse que pessoas com essa função altamente desenvolvida frequentemente são vistas como místicas ou excêntricas. Não porque são irracionais, mas porque percebem uma camada da realidade que a maioria simplesmente não tem acesso. 30% da população mundial é considerada altamente sensível. Isso significa quase 2 bilhões de pessoas. Você não é uma aberração. Você faz parte de uma variação natural da humanidade. Uma variação que existe porque tem valor evolutivo. Porque tribos que tinham pessoas intensas e sensíveis sobreviviam melhor. Porque essas pessoas percebiam perigos, oportunidades e nuances que outros não percebiam. O problema é que a sociedade moderna foi construída para a média. As escolas foram construídas para a média. Os empregos foram construídos para a média. Os relacionamentos foram modelados para a média. E quando você não é a média, quando você opera em uma frequência diferente, o sistema te trata como defeituoso. Mas você não é defeituoso. Você é diferente. E diferente não é defeito. É variação, é possibilidade, é potencial. A questão não é como se tornar menos intenso.
A questão é como encontrar os contextos onde sua intensidade é valorizada. Como desenvolver a regulação emocional que permite usar sua intensidade, em vez de ser usado por ela. Como construir uma vida que honre a sua verdadeira essência, em vez de te forçar a fingir ser alguém que você não é. Carl Jung, um dos gigantes da psicologia, já dizia: a tarefa mais importante da vida é se tornar quem você realmente é, não quem os outros querem que você seja, não quem a sociedade impõe que você deveria ser, mas quem você é em sua essência mais pura. Para nós, almas intensas, isso significa parar de pedir desculpas pela nossa força interior. Parar de tentar nos diminuir para caber em caixas que não nos servem. Parar de fingir que sentimos menos do que a tempestade que ruge em nosso peito. E começar a buscar os espaços, as pessoas e as experiências que verdadeiramente ressoam com a nossa alma. Eu sei. Isso não é fácil. Pode significar solidão, pelo menos a princípio. Pode significar a rejeição de pessoas que simplesmente não conseguem acompanhar a profundidade do nosso ser. Pode significar o desconforto lancinante de deixar para trás relacionamentos e situações que nos exigem ser menos do que somos. Mas a alternativa, acredite em mim, é infinitamente pior. A alternativa é uma vida inteira de máscaras. Uma vida inteira se diminuindo, uma vida inteira carregando um dom precioso e tratando-o como se fosse uma maldição. Você foi construído para sentir com uma intensidade avassaladora, para perceber o mundo em nuances que a maioria das pessoas nem sequer imagina, para se conectar em níveis de alma que a maioria nem sabe que existem. Isso não é um problema, é o seu propósito. A sua missão. A neurociência, com seus avanços incríveis, apenas confirmou o que Carl Jung já intuía há mais de um século. Essa força interior que reside em você não é um defeito de fabricação. É uma especialização. Uma configuração única que te permite acessar dimensões da experiência humana que outros simplesmente não conseguem. A grande questão agora é: o que você vai fazer com isso? Você é intenso demais para pessoas que não conseguem te acompanhar? Então escolha. Time da força interior ou time da superficialidade? Deixe a sua escolha nos comentários. Quero saber de que lado você está.